Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estão todos convidados hoje às 14 horas, hein galera? Ao vivo no canal Xadrez Brasil, grande final entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. E eu trouxe mais uma partida que aconteceu no primeiro dia da final entre Magnus Carlsen e o Nepo. Vamos dar uma olhada, o campeão mundial aqui abre com D4, né? A gente fala o campeão mundial, ele é o campeão mundial de clássicas, partidas pensadas. Mas aqui eles estão jogando partidas rápidas, tá? 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. E o Carlsen não é o campeão mundial de rápidas? Não, ele é o número 1 do mundo de rating. Mas o campeão mundial é o Nordibek Abdusattorov, o prodígio do Uzbequistão. Bom, o Nepomniachtchi responde com cavalo em F6, aqui C4, E6, cavalo em F3, D5, e aqui então o cavalo C3, a gente caiu num gambito da dama recusado, aqui o nome da abertura. E aqui C5, o Nepomniachtchi vai para o sistema Tarraxa aqui, coloca a pressão no centro, peão toma aqui em D5, peão toma em D4, atacando o cavalo, dama toma o peão. E peão por D5, e simples assim no lance 6, o Nepo permitiu jogar, né? Ele se permitiu jogar com o peão dama isolado. O que significa isso? Esse peão dama aqui, ele não tem apoio, ele não tem suporte de outros peões, apenas de peças para proteger esse peão. Ele sempre vai ser um alvo. Mas o Nepo parece não estar preocupado com isso. A partida seguiu com bispo G5, imediatamente atacando um dos defensores do peão isolado. E bispo E7, o Nepo não está preocupado, né? Aqui não dá para ganhar peão, muita gente perde isso em blitz, iniciantes. Ah, fala, ganhei o peão, toma aqui, toma lá, fala, ufa, beleza, né? Dama toma, cavalo toma e ainda tô ameaçando ganhar a torre. Aí leva um bispo por C3, cheque aqui e abandona, né? Porque aqui, depois de B por C3, cai a dama, né? Então cuidado, aqui o Nepo defende bem, bispo E7, e a partida segue agora com E3 aqui pelo Carlsen, possibilitando o desenvolvimento do bispo, colocando mais um controle na casa aqui de D4 para o peão não poder avançar. Roque foi jogado pelo Nepo e torre D1, o Carlsen segue intensificando a pressão em cima do peão isolado. Cavalo C6 atacando a dama. A dama escorrega aqui para a casa de A4, sempre controlando a casa de D4. Rafa, por que é tão importante controlar essa casa de D4, né? Além de atacar em D5, é para evitar o avanço do peão isolado, né? Então, como é que as pretas tentam se livrar desse peão isolado? Uma das maneiras é conseguindo dar suporte e avançar esse peão em algum momento. Mas o Nepo tem outros planos. A partida seguiu com dama B6 aqui, primeiro atacando em B2, dando também reforço para a casa de D4. O Carlsen calcula bem aqui, segue com torre D2, protegendo o peão. E agora bispo E6. Agora sim o Nepo traz uma proteção para o peão. A partida seguiu com bispo D3, o Carlsen precisa proteger o rei dele. H6, por que não? Bispo H4. E aqui G5, galera. Quando o Nepo jogou esse G5, eu falei, esse cara é agressivo mesmo, né? Esse é o Kasparov dos dias de hoje, né? O Nepomniachtchi. Jogador agressivo, é assim que a gente gosta de ver ele jogando. Ele arrisca tudo agora, detonando aqui a cobertura de peões. Eu sempre falo cobertura de reis do peão. A cobertura de peões aqui do rei dele, né? Detonando essa estrutura para atacar o Carlsen aqui e ganhar tempos. Bispo G3 e agora bispo B4 aqui pelo Nepo. Olha que interessante, cravando o cavalo que é um atacante do peão isolado. Aqui Roque foi jogado e assim cavalo E4 agora. O Nepo realmente é um monstro, né? Ele fez aqui do limão uma limonada. Ele tinha um peão isolado, mas ele fez esse torre D2 aqui do Carlsen virar um problema. Porque ele cravou o cavalo e agora tá atacando todo mundo. E aqui praticamente forçou a captura do cavalo e dessa maneira, simples assim, o Nepo se livrou de um peão isolado. O peão dele agora vai para outra coluna e vai se juntar aos amiguinhos. Nepomniachtchi, pessoal. Aqui, bispo por E4 foi jogado, D por E4, se livrou do peão isolado. Ele não é mais um peão isolado. E agora cavalo aqui em D4 pelo Carlsen. Bispo C4, o Nepo segue atacando, a torre agora está atacada, a torre aqui em D1, e agora então bispo por C3 trocando, B por C3 e bispo D3. Falando Carlsen, tá vendo essas torres que você lutou tanto para dobrar na coluna D? Fechei ela. O Carlsen fala, calma, não é bem assim, cavalo em F5, agora segue atacando aqui Magnus Carlsen, pressão aqui em H6, e o Nepo agora segue com uma linha extremamente ardida, dama C5, atacando o peão, atacando o cavalo, permitindo inclusive cavalo por H6, que o Magnus Carlsen não joga. Claro, por quê? Aqui se ele tivesse jogado cavalo por H6, oh, que maravilha, ganhei um peão e ainda tô dando cheque. Tá bom, rei H7, para onde vai esse cavalo? Calma, eu ainda tenho a casa de G4. Será? F5, e agora, para onde vai o cavalo? Não vai, né? Então, simples assim, o Magnus Carlsen perderia o cavalo nessa linha. Não tem mais nenhuma casa para ir.
Então aqui o Carlsen toma todos os... Por isso que dama C5. Que jogador espetacular que é esse Nepo, né? Eles realmente são... É realmente o duelo do milênio. É Carlsen contra Nepo, né? Bom, aqui o computador dá uma linha bastante maluca com torre por bispo, seguido de dama E4, com forte pressão em H6 e tudo mais. Mas aqui o Carlsen joga como um ser humano, cavalo D6, provando que não usa chip no cérebro, né? Apesar da genialidade toda. Porque os computadores mandavam torre por bispo mesmo. Aqui cavalo D6 foi jogado, atacando tudo na posição. Como é que esse lance não pode ser bom, né? A partida seguiu com um único lance aqui, só o Nepo só tem um lance aqui que salva a posição, porque o peão aqui tá atacado 2 vezes, o peão de B7 também tá atacado, e o Nepo vai pro único lance da posição, B5, olha que maravilha, o bispo e a dama protegendo aqui o peão, né? Então a dama tá atacada, a dama tem que sair daí e o Carlsen arrisca tudo aqui. Eu tava ao vivo comentando, eu falei, bom, aqui dama B3, né? Dama B3 tá ok, pressiona lá em F7, evita F5, né? É o lance que a gente quer fazer. Dama 6 é perigoso, tá sujeito a todo tipo de ataque, você não vai querer jogar esse lance. Eu termino de falar isso, o Carlsen joga dama 6, aí eu falei na live, esquecem tudo que eu disse, se o Carlsen jogou o lance é bom, né? E aqui o Carlsen então ele joga no limite, né, galera? No limite, ele arrisca tudo agora com esse lance dama em A6. E o Nepo, mais uma vez, aqui, ele não tem tantos lances bons e segue agora com F5, galera. Jogou pimenta no tabuleiro forte agora, forte, porque agora sim o rei não tem cobertura nenhuma. E o Nepo tá indo para um ataque aqui, sem medir as consequências. E o Magnus Carlsen agora, mais uma vez, está em corda bamba, porque F4 tá vindo agora. E como é que o Carlsen vai evitar esse ataque do Nepo? Será que ele vai ter que ficar assistindo? O Carlsen vai pro único lance da posição, também é um monstro, são 2 gigantes. A4, como assim A4, né? O que tá acontecendo? Por que ele não toma o peão, além de tudo, tá atacando a dama? O problema não foi jogado esse lance, é que dama por A4, aqui o Carlsen tá de volta, né? Por exemplo, se F4... já não funciona por conta de cavalo por E4 atacando a dama. E se depois de bispo por E4, por exemplo, dama aqui por E4. E se peão por bispo, o Magnus Carlsen tá ganho aqui com dama G6 cheque, seguido de dama H6. E a entrada aqui das peças é fatal, né? Por exemplo, aqui torre D5, né? Seria fatal já. Um ataque imparável aqui de Magnus Carlsen. Claro, dá pra dar um trabalhinho ainda, vou dar um cheque aqui, vou dar um cheque lá, né? Mas o Magnus Carlsen tem um ataque aqui monstruoso. Nenhuma linha é tão simples assim, né? Mas o Magnus Carlsen teria melhores condições aqui de atacar. Então as linhas são complexas. A4 realmente, que lance, né? Que lance. Claro que o Carlsen não calculou tudo isso, não dá tempo, mas eles têm um entendimento da posição, muitas vezes uma intuição, alguma coisa que é fora do normal. Fora o cálculo. E aqui F4 foi jogado pelo Nepo. O que é isso? A por B5 no limite, atacando o cavalo aqui do Nepo. O cavalo vem para E5 em segurança e agora E por F4, G por F4. E aqui você pode salvar o bispo, mas o Carlsen quer luta. Cavalo por E4, atacando agora a dama. Como assim? Sacrificou aqui o cavalo? Sacrificou. Bispo por E4, você fala, mas tudo bem, agora ele faz dama E6 e recupera a peça. Mas tá caindo o bispo. De fato, aqui o Magnus Carlsen sacrificou peça, né? Vamos ver. Dama em E6 cheque, cavalo volta para F7. Fala, beleza, agora caiu o bispo. Dama por E4, mas agora F por G3. E realmente o Nepomniachtchi tem uma peça a mais. O Magnus Carlsen segue com F por G3, ele vai tentar castigar o rei exposto, será que vai dar certo? Dama por C3, torre D7, a torre na sétima, dama em E5, dama G6, cheque, evitando as trocas, dama G7. E apesar do Nepo não ter muitos peões protegendo o rei, ele tem muitos companheiros aqui, muitas peças o defendendo. E agora dama em A6, então foi jogado pelo Carlsen, ele não quer trocar a dama de jeito nenhum. A partida seguiu com dama em E5, dama G6, cheque, dama G7, dama 6, vai repetir, dama em E5, propôs um empate, o Nepo, o Carlsen pensa um pouco e fala... eu não quero empatar não, vamos jogar, torre de 1 em D5 aqui pelo Magnus Carlsen, ele não quer empate, dama G7 agora, e aqui a gente ficou falando na live se ele jogaria esse lance, já que o cavalo tá cravado, seria um lance bastante interessante ameaçando torre G6, mas ainda assim meio complexa a linha, não, nada é tão fácil assim de analisar, por exemplo torre aqui em D6, e você está ameaçando torre aqui em G6, mas aqui depois de alguns lances, por exemplo, a gente fica na dúvida se realmente as brancas estariam ganhas ou não no final aí de dama contra 2 torres e tudo mais, né? Então o Magnus Carlsen preferiu não partir para isso, ele segue com torre F5, ele quer fazer outro caminho aqui. Ele quer vir por F6 e depois G6. E aqui o Nepo faz o lance torre de A em E8. O Carlsen segue aqui com torre por A7.
aqui nessa posição, ficando com o peão passado. E a gente fala, esse lance não pode ser ruim, né? Mas os computadores dão que torre F6 seria o melhor lance da posição. Será? Aqui tem várias maneiras de continuar, né? Torre cheque, por exemplo, e depois o rei sai, rei H8. Não fica tão claro se o Carlsen tá tão ganho assim, né? Porque torre G6 já não funciona, dama 1 vem pro contrajogo. Então realmente a gente fica na dúvida se essa linha realmente seria a vencedora para o Carlsen. Bom, é como sempre, né? Como sempre nas partidas do Carlsen e Nepo, o computador fica dando que as brancas têm uma linha ganha, mas você vai ver e não é bem assim. A partida seguiu aqui com torre por A7 e o Carlsen agora tem um peão passado. Dama G4, o único lance da posição, o Nepo vai pro contrajogo. Torre F4 atacando a dama e torre E1, cheque, o Nepo vai pro ataque. Rei H2 e agora dama aqui em E6 propondo trocas. E é muito difícil de você recusar agora trocar as damas, né? Porque, enfim, existem ameaças agora também pra cima do rei do Carlsen. O Carlsen joga com torre em F6, atacando a dama. Dama por A6, B por A6 e a gente tem esse final agora. Magnus Carlsen com alguns peões a mais e um cavalo a menos. Cavalo em E5 foi jogado pelo Nepo. Torre toma, rei toma e aqui F3, evitando o salto do cavalo para G4. Torre em A1 foi jogado tentando parar o peão passado. G4 avançando, dando casa pro rei entrar. Rei G8, rei G3, cavalo C6 ataca a torre sai com cheque. Rei G7, agora F4, avançando os peões do Carlsen. Torre A4, aqui cortando, né, essa horizontal. O rei não vai poder jogar um rei F4 no futuro. E agora rei H4 pelo Carlsen. O que ele tá querendo? Ele pendurou o peão. Aqui torre por F4, calma, não é bem assim. O Carlsen aliviou a pressão do peão passado para poder ganhar um tempo e jogar torre C8 atacando o cavalo. Aqui torre em F6 foi jogado protegendo o cavalo. E aqui não dá pra jogar A7, pessoal. A7, cavalo toma, você fala, mas aí torre cheque, recupera a peça. Não funciona bem assim por conta de torre F7, né? Então aqui, um outro lance também que foi comentado durante a live que seria bastante interessante. Será que não dá pra jogar A7 aqui, ameaçando torre G8, cheque promovendo pra dama? O problema de dá pra jogar, mas ele não ganha, porque as pretas têm torre A4. Agora, se as pretas jogam torre F2, por exemplo, vou atrás do peão, tá tudo certo, aí sim teria esse tático aqui vencendo, né? Mas A7, torre A4, e deve seguir aqui com equilíbrio também, torre C8 talvez, e por aí vai, né? Ou torre B8, vamos ver essa linha, ó. Se ele joga A7, torre A4, torre B8, acho, né? Torre B8. E aí, talvez tente lutar pelo empate ainda, porque cai o peão, né? Torre C8 vai tomar de cavalo e também vai ter que lutar por empate, vai ter que agonizar aqui o Carlsen para tentar empatar isso daí, né? Mas aqui o Carlsen seguiu mais preciso. Torre C8 atacando o cavalo. Torre F6 protege o cavalo. E agora? Será que dá pra avançar o peão? Ainda não dá, né, galera? A gente viu essa linha aqui, a torre cobre. Então o Carlsen faz a coisa certa. Primeiro torre C7 cheque. E agora não dá pra cobrir de torre se não cai o cavalo. Rei G6 foi jogado e agora sim A7. E agora, Nepo? Bom, nesse momento eles empataram então. Porque aqui é muito claro, o Nepo vai ter que sacrificar o cavalo. O Carlsen recupera a peça. Depois de tantos lances de ter sacrificado a peça, o Carlsen recuperaria e a gente tem um final equilibrado, apesar do peão a mais, não dá para converter esse final numa vitória. Mais uma luta incansável aqui de Magnus Carlsen contra a Nepo, uma luta maravilhosa que desafia as análises dos computadores, né? Aqui a gente tem o relatório do chess.com. E o relatório fala aqui, se a gente olhar o gráfico, né? Bom, a precisão muito alta dos dois. E o relatório fala que o Magnus Carlsen chegou a estar ganho aqui. E análises mostram que realmente não é bem assim. Conforme a gente vai aprofundando ali a posição, rodando as engines com mais tempo, com mais calma, a gente vê que a posição era extremamente complexa e sempre o Nepo ia ter um contrajogo e possibilidade de igualar, né? Então é isso, galera. É um duelo sensacional, Magnus Carlsen e Nepo. Teremos hoje ao vivo a grande final às 14 horas da tarde. Às 14 horas, no canal Xadrez Brasil, tá bom? Estão todos convidados. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu. No tabuleiro de xadrez.